Olá, eu sou o Ligeiro e você está assistindo a série The Right Way, uma série onde em cada episódio a gente vai ver a forma correta de resolver um problema, de desenvolver uma solução ou de trabalhar com alguma tecnologia da qual eu tenho domínio total. No episódio de hoje você vai ver sobre erros em Node.js, qual a melhor forma de trabalhar com erros de Node.js, o que são erros em Node, como ler uma stack trace, como entender um erro, os tipos de erro e qual a melhor forma de trabalhar com ele. Então vamos lá! Beleza, galera, eu fiz essa agenda aqui do que a gente vai ter nesse primeiro episódio do The Right Way. E a primeira coisa que a gente vai ver vai ser a minha motivação para estar fazendo esse vídeo. Depois a gente vai ver o que é um error object, o que é um error Node.js, em JavaScript no caso. Como que você dá um throw em uma função, como que você gera um error object em JavaScript. Qual que é o problema que isso acarreta em um flow assíncrono. E qual que é a solução que o time do Node.js apareceu para esse problema. Qual que é a solução futura disso que a gente usa hoje em dia, chamada Promises. Você também vai ver sobre um Couch Exceptions e um Ended Promises. E quais são os pitfalls, ou melhor, as armadilhas que você vai encontrar pelo meio do caminho trabalhando com erros em Node.js. A minha motivação para estar fazendo esse vídeo é que tratamento de erros é difícil. Não é simples você tratar um erro. E não só não é simples, como é a coisa mais importante que você tem que fazer no seu aplicativo. Você tem que saber onde estão os seus erros. Você tem que saber onde pegar os seus erros muito antes de você, pensar em estruturar o seu código, pensar em arquitetura de código. Você tem que primeiro, antes de qualquer coisa, saber onde estão os seus erros e como você vai encontrar os seus erros quando der ruim. Porque vai dar ruim algum dia e você vai ter que achar esse erro em algum lugar. Então você tem que saber tratar o seu erro, você tem que saber ler um erro. Aí minha motivação é basicamente ensinar você isso, porque as pessoas geralmente não sabem tratar o erro, elas não entendem o que é um erro object. Às vezes a resposta do problema dela tá na primeira linha do stack trace falando onde que tá, só que a pessoa não sabe, ela não sabe ler o stack trace, ela não foi ensinada a stack trace, ninguém ensina isso. Então minha motivação é ser um ponto forte para você aprender como você vai cuidar de erro em Node.js. Você vai conseguir ver meu vídeo, vai aprender o que é um erro e tudo mais, tá? Ok? Beleza. A primeira coisa, o que é um erro? O que é um erro? A gente entende como erro em linguagem de programação uma mensagem associada a uma stack trace. O que seria isso, né? Eu vou gerar aqui um error simples pra gente. Draw new error aqui. My first error. Beleza. Se a gente der executar esse arquivo aqui, ele vai dar um erro pra gente. E isso daqui é basicamente um erro, tá? Mas esse aqui é o erro mais comum de todos, uma coisa bem simples, tá? Um error object. E um erro, ele vai ter o quê? Ele vai ter um error message e ele vai ter uma stack trace. Essa parte aqui de baixo dele aqui, esse aqui onde que tem object, anonymous, model compile, object extends, object... Isso aqui a gente chama de stack trace. E stack trace é onde é todo o caminho que seu código passou até ser executado. Em algumas linguagens isso vai estar aqui em cima, a primeira coisa que ele passou. Em outras linguagens vai estar aqui embaixo, a primeira coisa que ele passou. Pode estar invertido ou não, mas no geral você vai ter todo o caminho que seu erro passou até chegar onde ele está. Como assim o caminho ligeiro? É o caminho, onde ele foi executado mesmo. Aqui ele está falando onde que ele nasceu, a primeira parte, depois onde ele foi no Node em si, nos internos do Node, depois onde ele passou do extension, depois onde ele foi loaded, depois onde ele foi executado como entry point, depois quando ele explodiu de fato aqui, que foi onde que ele deu o throw pra gente. Então ele passou por todos esses passos aqui até chegar aqui na minha tela. Pra você entender, né? Um erro, ele é meio complexo, né? Ao tanto de lugar que ele passou até chegar aqui. Ou seja, uma execução de um aplicativo seu é complexa, cara. Não é simples um sistema. Por mais que hoje em dia a gente escreva, JavaScript, você passa 5 minutos escrevendo uma função em JavaScript, você tem uma app completa rodando. O que está acontecendo por baixo dos panos é complexo. E você precisa entender essa complexidade, conseguir encontrar essa complexidade para quando der ruim você achar o seu erro, tá? Então eu vou dar um clear aqui, eu vou limpar aqui também para a gente ter mais espaço. Eu vou só trabalhar aqui e voltando aqui no nosso stack trace, tá? Então o que significa, né? A gente tem todo o caminho do objeto, todo o caminho que minha função percorreu até ela explodir ali meu my first error. E no Node, especificamente no Node JavaScript, a gente tem como primeira linha
ou do de cima para baixo, começando de onde veio o nosso mundo até o mundo interno do Node. Ou seja, no caso aqui, né, onde ele está falando para mim the right way, error.js, linha 1. E como que a gente lê isso aqui, né? A gente lê isso aqui da seguinte forma. A primeira parte aqui da coluna aqui sem ser entre os parênteses é mais ou menos o nome da função, do objeto onde foi executado isso, e na frente é onde que veio o erro. O nome do objeto da função, eu vou te mostrar isso daqui, ó, tá vendo, Anonymous? É que esse erro aqui ele veio de uma função anônima, né? Ele tá dentro de aliás, não tá dentro de nada, então ele veio de uma função anônima por padrão no JavaScript. Mas se a gente tivesse, por exemplo, um function foo aqui, e chamar isso aqui foo aqui embaixo, o que vai acontecer? Ele vai dar um foo aqui, ou seja, ele foi executado dentro do foo, e o primeiro erro aqui, a primeira parte, é que trace veio do foo, e depois é onde ele foi executado, que é dentro de uma função anônima do Node. E se a gente ler isso aqui bonitinho, a gente vai entender que aqui, a primeira parte aqui é o arquivo, né? É onde foi executado esse arquivo. A segunda, depois dos dois pontos, é o número da linha, onde veio esse erro. E esse final aqui é o número da coluna de onde veio esse erro. Como assim coluna ligeira? Eu vou abrir aqui pra gente. Vai ver. Linha 2, né? Então, segundo o nosso error object aqui, segundo o nosso stack trace, o nosso erro veio da linha 2, o que é aqui. Olha que legal, linha 2. E a coluna 11. O que significa coluna 11? Cada uma coisa que você anda aqui no editor de texto, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo que eu tô andando pra direita aqui? Esse meu andar pra direita aqui, eu tô andando colunas, a gente chama isso aqui de colunas. Então a gente tem linhas e temos colunas aqui. Então meu stack trace está apontando que meu erro foi na linha 2 e na coluna 11. Vamos ver onde dá isso aqui, ó. Linha 2, coluna 11, né? Eu vou ir andando bonitinho aqui. No meu vinho eu mostro aqui embaixo o número da coluna. Não sei se vocês conseguem ver ou se eu consigo selecionar com o mouse. Mas aqui no canto inferior direito, eu tenho o número da coluna que eu tô andando. Mas eu vou ir contando aqui pra ser bonitinho, pra você ver como que é. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu acho que eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certinho. Beleza. Então, aqui, se você parar pra ver, ele tá apontando exatamente pra onde deu o new error meu. Tipo, então essa linha 2, coluna 11, é exatamente meu new error. Exatamente aqui. É aqui que ele tá apontando. Muito legal, né? E se a gente ver aqui também onde veio o Anonymous, essa parte de baixo aqui é da outra userland nossa, na linha 5, coluna 1, a gente vai ver aqui onde foi executada a função. Então, se a gente seguir essa stack trace aqui, a gente vai ver que a função foi executada aqui. Ela veio aqui nessa função foo, onde foi quem deu o throw nela, ela caiu aqui no my first error. Nice, né? Legal? Beleza? Cool, yes! Então, isso aqui é um error object, uma stack trace e um error object em Node.js. O Node.js, ele provém pra gente, aliás, não o Node.js, não o JavaScript, ele provém alguns error objects. Você não tem só esse error object aqui, né? Você tem tipo type error, syntax error e mais alguns outros erros que eu vou deixar aqui na descrição, vai aparecer aqui na tela para você. No geral, quando você estiver escrevendo o aplicativo em Node, você vai usar mais o new error object aqui. Você raramente vai fazer uma extensão desse objeto, porque você não precisa muito disso. O que é um error object em Node.js? O que é um error object em JavaScript? Ele é basicamente um objeto que tem um message e um stack. É uma coisa legal, né? Se eu só der um new error e não der um throw, não vai acontecer nada, não vai ter um erro aqui, ele vai simplesmente deixa eu ligar pra você. Ele vai simplesmente executar a função. Se eu só dar um new error e não dar um throw, ele não vai dar um throw pra gente, ele vai simplesmente executar um new error. E um error object, o que é que ele tem, né? Ele tem algumas propriedades do tipo, vou mostrar aqui pra você. Const error igual a new error. Eu vou dar uns console.log aqui pra você. Não, vou fazer até melhor. Eu vou entrar aqui na REPL do Node e eu vou dar um new error, my first error aqui, tá? Você viu que eu iniciei o error aqui e ele não deu throw. Se eu der um throw nele aqui, throw error, ele vai dar um count error pra gente. Legal, né? E se eu não der um throw, eu consigo ver o que aqui? Eu consigo ver o error object. Se eu der um error, ele dá pra gente um toString do objeto, que é um error, o nome dele. E a mensagem, ele tem um error.message, que é a minha message, que eu passei pra ele. E ele também tem um error.stack, que é a stack trace de onde ele veio. Como eu tô na REPL do Node, ele não tem stack trace nenhum. Aqui ele não me dá nenhuma stack trace. Então agora a gente vai ver no nosso file aqui pra você ver qual que é a diferença. Eu sei de onde que eu tava. Beleza. Você vai ver aqui na REPL qual que é a diferença disso aqui. Por exemplo, ó, ele deu um console.log error aqui, um console.log error.message, um console.log error.stack.
vai ver o que cada uma dessas coisas se torna. A primeira coisa aqui é o error. O error em si é isso tudo aqui, né? Essa parte de cima aqui que eu dei de log. Isso aqui é um error. Se você mandar um console.log error em algum error object, você vai ter isso aqui, que é a stack trace mais a error message. Se você pegar a message do error, você vai ter isso aqui, que é error message. E se você pegar a stack trace do error, você vai ter isso daqui, que é esse completo aqui, onde tem o error e tudo junto. Legal, né? Basicamente isso é error object em Node, tá? O que acontece em Node é que Node é uma linguagem... Aliás, Node não ensina. O JavaScript é uma linguagem bem marota, assim, né? Tipo, ela tem várias perks, assim, por ela. O que significa que a gente não precisa necessariamente dar throw em um error object. Eu posso, tipo, dar throw em uma string aqui. O que acontece se eu dou throw em uma string ao invés de dar throw em um error object em Node? Can you guess? Vamos executar aqui esse sistema, vamos ver. Legal, né? Vocês viram que nosso erro ficou bem mais escasso aqui, né? Tipo, a gente até tem um stack trace, né? A gente até tem da onde que foi executado isso. Nessa primeira linha aqui diz exatamente onde que veio. Tipo, veio da linha 2 desse arquivo aqui, que faz sentido, né? Veio da linha 2, só que a gente não tem mais o column, a gente não tem mais toda a stack, a gente só tem aqui. Só. A gente perdeu tudo. Por exemplo, se a gente tivesse uma function bar aqui, e aí a function bar definisse isso aqui, a gente chamasse o foo aqui, e isso aqui estivesse explodindo, tipo assim, olha como isso aqui ia ficar mais críptico, pra você entender. Deixa eu salvar, né? Bem mais críptico, né? Vem da linha 3, node e tal, a gente consegue até achar aqui onde que vem, mas olha como ficaria muito mais bonito se isso aqui fosse um error. Se isso aqui fosse um error, a gente teria toda a stack trace, sabe? Falando que ele veio do bar, foi pro foo e morreu ali. Então, em Node.js, a gente consegue dar throw em tudo. E não é só string, né? Tipo, posso dar throw em um inteiro aqui. Não tem nenhuma... Não tem nada que me força o negócio a ser um error object. Ou então, sei lá, ser qualquer coisa. Pode ser um objeto, pode ser nulo. Sei lá, qualquer coisa que você quiser dar throw. Acho que até um empty throw aqui, ele dá throw pra gente. Volta um true no expected, né, da syntax error. A gente viu até o momento, a gente viu o que é um erro em Node.js, a gente viu o que é uma stack trace, o que é uma mensagem de erro. Então, a partir desse momento, você deve ser capaz de tomar um erro em Node, ver essa stack trace e conseguir interpretar de onde está vindo essa função, tá? Muitas vezes você vai tomar um erro assim em Node, do qual o seu erro vai ser, sei lá, uma variável indefinida, por exemplo. Isso daqui, né, igual eu tinha feito agora há pouco, se eu executar aqui, ele é um syntax error, olha só que legal. Ele é um syntax error e mostrando toda a stack trace pra mim, porque ele é um syntax error, ele é um erro interno de JavaScript, que ele deu erro de sintaxe minha aqui, né? Porque isso aqui é uma sintaxe inválida, deu throw sem nada na frente. E com essa stack trace aqui, você consegue identificar onde que tá o erro. Aqui tá me dizendo tudo que tá acontecendo. Se você parar pra ler isso aqui, você vai ver que ele tá falando exatamente ali que tá o meu erro. Ele tá falando exatamente o erro que é. Ele tá falando o porquê, né? Que é um syntax error que não deveria estar dessa forma. E ele tá mostrando pra mim toda a stack interna do Node, de onde que veio isso aqui. Pra gente só importa essa parte aqui de cima, que é onde tá dizendo onde tá o erro, que é onde a gente vai arrumar, tá? Isso é legal, isso sim que a gente arruma erro em Node, tá? Se a gente vê um erro, a gente vai ver isso aqui e vai achar o erro com essa base stack trace. Então, como boa prática em Node, você nunca, assim, não que você não pode, não tem nada que te enforce a não dar throw em uma string, por exemplo, igual eu fiz aqui, tipo, no Node em si, você até pode usar alguma regra de lint, sei lá, um TypeScript da vida, uma coisa assim, para proteger o uso de throw sem ser com error object. Mas se você tiver escrevendo JavaScript nativo, você pode muito bem fazer isso aqui que não tem erro nenhum. O negócio funciona, não é erro, é uma sintaxe válida, é um código válido isso aqui e funciona. Mas não é uma boa prática. Uma boa prática é você sempre usar um error object nisso daqui para você ter ele bonitinho ali com a stack trace, tá? Legal, né? Agora, uma coisa interessante, né? Tipo, em relação ao error object ainda, ele não tem diferença nenhuma você usar o new error full versus error full. Ele funciona tanto você usando ele como construtor, como função, o behavior dele é exatamente o mesmo. Então não importa se você vai usar um throw error ou um throw new error. É exatamente a mesma coisa que ele faz, então tanto faz. Se você preferir usar new error ou error só, meio que a prática que você estiver seguindo, o projeto está seguindo. Sempre veja, se você estiver entrando em um projeto ou trabalhando em um projeto, veja o que o pessoal usa e segue o que o pessoal usa. Não vai impor suas ideias no projeto dos outros. Siga o que o pessoal está usando já naquele projeto e bola pra frente. Mas sempre trate o erro. Sempre que você for dar um throw, use assim, tá?
E aí, Gê, agora a gente tem um error object, a gente está dando throw, mas o que que isso significa dar um throw na nossa função em JavaScript, né? Uma coisa interessante, né? Tá vendo esses new error que eu tô dando aqui, esses error? Eu vou ser executado aqui embaixo. Fui executado, mano. Saca? Mas essa função, esse outro código aqui de baixo, nunca serei executado. Nunca será executado. Vou executar aqui pra você ver. Você vê o que aconteceu aqui? Opa, tá escrito errado aqui. Error, beleza. Então, o que aconteceu aqui? A primeira coisa que a gente fez, a gente foi executado, mano. Aí a gente caiu na nossa função que dá throw, que é esse bar aqui, né? O bar dá chama function full ali, que dá um throw. E o que aconteceu? A gente não executou mais, a gente morreu a app. Se a gente tivesse uma app que fica rodando, por exemplo, como que a gente pode ter uma app infinita em Node? A gente pode, sei lá, ter um set interval que mantém a app viva a cada segundo, ele dá um log ping, por exemplo. Se a gente tirar o bar aqui e deixar isso aqui rodando, rodar, ele vai ficar rodando eternamente. Isso aqui é parecido com o que um web server seu vai fazer. Por exemplo, se você rodar uma app em Express, HTTP Server, sei lá, se você fizer uma app em Next, alguma coisa, ela vai ficar rodando eternamente. O que é rodando eternamente? No caso, ela vai ter aberto um TCP só que a gente vai ficar servindo request. No nosso caso aqui, eu tenho um intervalo que está mantendo a app rodando eternamente. Legal, né? Ela não morreu nem nada, está rodando eternamente. Mas o que acontece se a gente setar esse throw aqui para rodar depois de 2 segundos, saca? Ele vai rodar 1 segundo de boa e depois de 2 segundos ele vai tomar um throw. O que vai acontecer na nossa app? Ela está executando normal, ping, ping, e aí, puf, throw. Morreu, tá vendo? O processo aqui acabou. Isso é preocupante, né? Por exemplo, você tem uma app Node que está servindo request, você dá um throw internamente, você não tem handle para esse erro, o que vai acontecer? Seu processo vai morrer. Se você não tiver, tipo, se estender, alguma coisa que reviva esse processo depois, ele vai ficar morto, vai ficar sem app. E mesmo se você tiver esse processo, você vai ter, tipo, um tempo de downtime até a app voltar ativa. Você vai ter alguns usuários que perderam o request. Se você tiver uma app muito movimentada, se tiver um Facebook da vida, um Google, você pode perder milhões de requests. Se você tiver uma app que mexe com dados sensitivos, com dinheiro, você pode perder muito dinheiro se você não cuidar desse erro. Então é muito importante a gente tratar erro em Node.js, cara. É muito importante. Tipo, é extremamente importante esse tópico aqui de tratar erro. Tipo, isso aqui é a vida da sua startup, depende disso, literalmente, tá? Então, como que a gente faz em Node, né? Tipo, a gente tem nossa função, a gente tem uma função que está executando a cada 1 segundo bonitinha, só que a gente tem uma potencial função que pode dar erro. Esse bar aqui, a gente não sabe que dá erro, né? Digamos assim, que ele é uma função da coisa, funciona sempre 99% das vezes bem, mas em 1% das vezes ela pode retornar erro. O que a gente trata essa função? Como que a gente trata um elemento desse na nossa app, né? A gente geralmente vai dar um try catch nisso aqui. Eu vou dar um try nela e um catch aqui. Tem que ser. E aí nesse catch aqui, geralmente, o que a gente faz assim no Node, um app Node? Um approach é você dar um console.error nisso aqui e depois ter alguma coisa que ouve a sua app. Você não pode simplesmente dar um console.error nisso aqui e mandar o log da sua app pro dev.nu, por exemplo. Você tem que ter algum lugar que você vai pegar esse erro. Um approach que eu gosto bastante é usar systemd para pegar esse erro, rodar a app com systemd e pegar esse erro com journal. É um approach que eu gosto, mas você tem N approach que você pode usar para pegar esse erro. O importante é você ter esse erro aqui, tá? Você pode até, sei lá, mandar ele para um centro. Uma coisa bem importante é você dar handle nisso aqui, é você pegar isso de alguma forma e você ter algum lugar que você consiga ver esse erro aqui, tá? Não adianta nada eu dar um console.error aqui e não ver esse erro. Se você for dar um console.error aqui e não saber onde está o seu erro, é melhor você dar um throw, saca? Deixar a sua app morrer e pelo menos alguém vai reclamar e você vai ver. Mas se você estiver fazendo uma app saudável, você estiver pegando esse erro, você vai querer dar handle nisso aqui. O que acontece quando a gente dá um try catch desse mesma coisa que estava explodindo, né? Vamos executar agora e ver o que vai acontecer. Ele vai ficar o ping, aí quando deu 2 segundos, ele deu o erro, só que ao invés dele parar, dar halt na execução do meu aplicativo, o que ele fez? Ele caiu no meu try catch aqui, e aí eu dei um log nele aqui e só, e continuei minha vida. Continuou rodando minha app, não morreu. Muito legal, né? Tipo, aprendemos o que é um erro agora. Agora aprendemos como dar handle um erro, a gente sabe que a gente tem que ter um try catch nele, senão ele vai matar a nossa app, e matar a nossa app é ruim, a gente não quer dar um couch exception nunca, a gente quer continuar rodando, certo? Ok, tudo lindo, maravilhoso, coisa mais linda, mais cheia de graça, que coisa bonita. Agora digamos que esse bar aqui, na verdade, ele iniciava um set timeout, e ele era uma função assíncrona, né? Digamos que a 250 milissegundos que ele foi executado, ele vai dar um throw.
Ele vai dar um throw depois de 250 milissegundos que ele foi executado. O que vai acontecer aqui, galera? Vocês sabem me dizer? O que vai acontecer? Eu não vou mudar nada, só mudei a função ali, que era uma função síncrona, que estava dando throw, para ela virar uma função assíncrona, né? Quando eu coloquei o set timeout aqui, eu transformei ela numa função assíncrona, que é esse throw new error que vai ser executado quando passar o tempo aqui de 250 milissegundos. O que vai acontecer aqui? Vocês podem... Alguém sabe? Alguém sabe? Tadã! Vou botar aqui, gente. Que a verdade só existe um lugar, galera. Não posso falar, posso ficar aqui falando horas e horas pra você, mas a verdade mesmo só existe no código. Então, a única coisa que pode te dizer a verdade é o código. Então, duvide do que eu diga, duvide do que todas as pessoas digam. Teste. Veja o que o código diz, o código não mente. O código é verdadeiro. Beleza. Então, o que aconteceu? Olha que legal isso aqui, cara. Eu executei. Eu tenho try catch aqui, eu dei o wrap na minha função com try catch aqui, eu tenho console de erro. Se não era uma função assíncrona, ele não explodia, mas agora que ela virou uma assíncrona, o que acontece? Eu executo aqui, eu não fico mais eternamente rodando, cara. Eu caio nela, eu tomo um erro. Antes da gente entender, vamos dar uma lida na stack trace e ver o que a stack trace nos diz pra gente, tá? Primeira parte da stack trace, ele tá dizendo pra gente onde tá vendo nosso erro, né? Ele mostra aqui bonitinho, em vez de ser o new error no TSDA. Ele tem aqui exatamente a stack trace, tem a linha 3, coluna 15, que é aqui, linha 3, coluna 15, perfeito. E vem de dentro de uma interna do Node. O que está acontecendo aqui, né? O Node está pegando nossa função, ele está executando isso aqui bonitinho, ele está vindo executando isso aqui, agendando isso aqui para ser executado a cada 1 segundo, agendando isso aqui para executar a cada 2 segundos, dando console.log. E aí, quando ele executar essa função aqui, o que ele vai fazer? Ele vai vir executando aqui, vai executar o bar, e aí ele vai ver que o bar ele tem um set timeout. Aí ele vai agendar isso aqui lá na libuv, ele vai pegar o V8, vai interpretar isso aqui, vai mandar lá para a libuv para esperar 250 milissegundos e vai continuar executando a função. Ou seja, ele vai executar o bar e vai já descer para baixo, ele vai terminar isso aqui. Tipo, ele vai executar isso aqui tudo junto de uma vez e vai embora. Ou seja, ali depois de 250 milissegundos, não tem mais try catch, porque já foi executada essa porção do código aqui. Ou seja, quando ele der esse throw aqui, ele não vai estar mais dentro dessa stack aqui de execução. Ele vai estar dentro de uma stack de execução interna do Node, que se você ver aqui, olha só de onde que veio. E isso aqui é diferente de quando a gente estava dando throw aqui em cima. Olha só a diferença, de onde que veio a função. Se a gente parar para ler aqui, ela veio de do nosso interno aqui, da linha 6, e subiu para lá. Ele veio do onTimeout aqui, e a gente tem exatamente a linha de onde foi executado o que tinha do bar. Ao contrário daqui, que a gente só tem o nosso entry point inicial, a gente só tem o bar. A gente não tem nem a referência aqui da linha 20. Olha que interessante. Esse primeiro stack trace nosso aqui, a gente tinha exatamente referência da função anônima que ele foi executado, que era essa linha 19. Agora, que a gente executou dentro de uma stack assíncrona, a gente não tem nada, cara. A gente tem só esse último call aqui, a gente não tem mais nada. Tipo, a gente não sabe de onde que isso veio, a gente não sabe quem executou isso. Digamos que a gente tem, sei lá, digamos que tem outras partes do código que fazem isso aqui. Sei lá, qual desses 3 aqui, por exemplo, seria o que deu throw? A gente não sabe pela stack trace. Não tem como a gente saber pela stack trace porque ela não nos diz isso. E isso é uma das maiores armadilhas que o Node te deixa. Porque isso daqui, cara, esse tipo de erro aqui é infernal pra você encontrar em produção, cara. Imagina esse erro aqui numa code patch grande, em que você não sabe, literalmente não sabe de onde está vindo esse erro. Onde tem tipo 10 funções, 20 funções que usam essa mesma função que deu throw. Qual delas que está desprotegida, qual delas que não está dando handle em erro. Você não tem como achar pela stack trace, você tem que literalmente abrir o seu código e ir lendo nesse caso. Então é muito importante você saber tratar erro direito em Node, é muito importante mesmo. Sério, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo! Tá, então e como que a gente faz nesse caso, né? Tipo, já que a gente não consegue dar try catch, a gente não consegue dar throw, o que que a gente faz? O time do Node, ele veio com um approach chamado callbacks. Callbacks. Pra gente chamar, porque é uma função, o que é um callback, né? O callback é uma função que vai ser chamada depois que alguma coisa for executada. Então, no caso do bar aqui, se ele fosse uma função assíncrona, assim, a moda antiga, né, que veio no Node e começou, o que ela faria? Ela receberia um callback nela, e aí ao invés dela dar true, ela chamaria o callback aqui com erro como primeiro argumento, tá? Esse é um pattern que o time do Node criou para cuidar de funções assíncronas, que é basicamente o seguinte: você chama uma função, e essa função ela toma sempre um callback. O último argumento dessa função vai ser sempre o callback dessa função. Por exemplo, se esse bar aqui tomasse parâmetro 1, parâmetro 2,
parâmetro 3, sei lá. O callback seria sempre a última função. Esse é o pattern, né? Não é obrigatório, né? Você pode, como o JavaScript é totalmente lazy, não tem nada que enforça você a ser assim, mas é uma convenção que o time do Node criou para funções assíncronas, onde se você tem uma função assíncrona, o último parâmetro dela vai ser o callback para essa função, e essa função nunca vai dar true em error. É importante isso, uma função assíncrona dentro de uma stack de callback, ela não pode dar true em error. Ela não pode dar um true em error aqui. Por que ela não pode dar um true error? Porque senão ela vai cair nesse problema que a gente acabou de ver. A gente vai ter um erro sem uma stack trace. E isso daqui, como eu acabei de falar, é um inferno. É a pior coisa, é tipo, o pior dos mundos isso aqui. Sabe? Você tá perdido, sem stack trace, sem nada. Literalmente morto na água. Então, a convenção Node é o seguinte: se estiver dentro de um stack callback, se estiver dentro de um fluxo assíncrono, a sua função de entrada, ela vai tomar um callback como último argumento e ela nunca vai dar true, ela vai retornar callback. E a convenção é que o primeiro parâmetro dessa função vai ser um error. E como convenção também é ser um error object para você ter stack trace de onde ele veio. De novo, vamos ver aqui qual que vai ser a diferença da gente ter uma função com callback string, por exemplo, e uma função com callback error, para você ver a diferença de stack trace, tá? Então, como que seria isso aqui no flow assíncrono de antigamente Node? A gente não teria um try catch aqui, tá? A gente chamaria nossa função bar. Deixa eu remover esses parâmetros, em instante que eu coloquei aqui, deixar só o callback. A gente chamaria o bar nosso e teria o primeiro argumento seria o error e o result, se a gente quisesse alguma coisa e tal, sei lá, se eu fizesse full, por exemplo, seria o nosso resultado. E aí, qual que é o fluxo comum dessa app? A gente teria um if_here, return, o que a gente quer fazer no nosso caso. Como a gente está fazendo o console.error, a gente faria isso aqui, para não matar nossa app, e continuaria executando. Isso aqui é um tratamento de erro padrão em Node.js com callbacks. Se você for usar alguma função interna de Node.js, é uma função que não tem suporte para promise. Se você for usar alguma coisa que é callback land, que não tem suporte para promises ainda, você vai pegar uma função da qual ela vai ter um padrão parecido com esse aqui. E é muito importante você fazer isso aqui que eu fiz, sabe? Você tratar o primeiro argumento de erro dessa forma. Porque se você não trata o argumento de erro dessa forma, deixa ele passar aqui, você provavelmente não vai ter o segundo argumento, né? Porque você tomou um erro, você tem que parar aqui, você tem que dar atenção para esse erro. É igual o true. Você tem que ver o que está acontecendo aqui e trabalhar de acordo com isso, tá? Eu vou executar aqui para vocês verem o que vai acontecer, tá? Aqui é muito mais... É mais hostil aqui, cara. Opa, eu tenho um syntax error aqui. 3 erros. Beleza. Então, aqui é mais hostil o flow, tá? É mais hostil do que control. Porque eu até parei aqui a execução pra você ver como que é. Eu retornei um callback string, tá? Como eu não tô dando true nisso aqui, eu só tô dando console.error, o que significa eu retornar um callback string? Significa que eu não tenho stack trace nenhuma mesmo, tá? Como o esquema de throw, o throw é throw string, né? Que é o que a gente tava vendo aqui em cima. Throw string, a gente ainda tem uma stack trace. Por mais bizarra que seja esse throw aqui, ó, que é throw object, a gente ainda tem uma left stack trace apontando para onde veio. Já no caso aqui de callback land, a gente não tem nada, absolutamente nada. A gente só tem o objeto lá, né? Se a gente retornar, por exemplo, um nu, alguma coisa aqui, ele não vai ter nada dizendo o que é esse objeto. Então, aqui, mais importante ainda do que control é você dar wrap no seu objeto, dar um wrap no seu erro com error aqui. Se você estiver gerando um erro dentro da sua app, chamando um callback, você não tem, né? Porque não tem nada que te obriga, mas é muito legal se você fizer um error object, porque daí você vai ter uma stack trace de onde ele foi executado. É o que vai acontecer agora. Se a gente executar isso aqui, a gente vai ver que a gente vai ter uma stack trace um pouco mais amigável de onde está vindo isso. A gente tem exatamente a função onde ele foi gerado, que é a linha 318 aqui. Linha 3, coluna 18. Tá? A gente tem essa stack trace. Ainda é um pouco caótica. É caótica igual o throw que a gente tinha visto. Ela não tem a stack trace total. Ela não tem aquele ver aqui do full, tá? Isso aqui também é uma coisa... É um dos pitfalls que eu ia deixar pro final, mas eu acho que os pitfalls vão entrar no meio do vídeo, então... é interessante. Isso aqui é interessante, tá? Porque olha só, a mesma coisa que a gente viu no throw de não ter uma stack trace de onde veio, a gente tem aqui. A gente tem só de onde que foi chamado. O lado bom é que agora a gente não matou nossa app, né? A gente continuou rodando, né? Se eu executar aqui, ela vai executar, vai ficar cada 1 segundo mandando ping, aí 2 segundos vai dar o erro, e aí esse erro só vai dar um log aqui e não vai explodir a nossa app. O que já é lindo, né? Já é winning! Já é vitória aqui.
Então já é alguma coisa. Mas mesmo assim a gente ainda não tem a stack trace de onde veio, tá? Então isso aqui é uma coisa que você tem que ficar muito esperto. Porque, por exemplo, se você estiver chamando uma library aqui, um Axios da vida, e pegando o error object aqui desse Axios e dando um console.log, você não vai ter stack trace do seu mundo, tá? Você vai ter uma stack trace do mundo dele e não do seu. Um approach que você pode fazer é até dar um console.log dentro do que recebeu e você dá um console.log, console.error aqui, por exemplo. Error em bar, por exemplo, para você dizer o que aconteceu aqui e você ter uma stack trace de tudo, tipo da library que você executou. Digamos que esse bar aqui é uma library, da qual eu não confio muito, da qual ela pode retornar um erro, alguma coisa do tipo. O que eu vou fazer? Eu vou dar rain nesse erro e vou dar pelo menos um log, vou dar um true, vou mandar para cima, para stack trace, para onde eu estiver vindo eu vou dar um rain nesse erro. Só que o que acontece, né? Como ele é executado internamente naquela função, e se a pessoa que fez isso deu um wrap no error object, a gente vai ter uma stack trace apontando para internal dele. Tipo, essa linha 3 aqui pode ser interno de um módulo específico aí de React, um módulo específico de Node. E você não sabe qual que foi a sua função que executou isso. Então, uma prática que você pode seguir é você dar um erro seu aqui, e você pode até, se você não se importar com stack trace do negócio, você pode fazer algo do tipo assim, olha. Que você vai ter a sua stack trace, da onde veio o seu código, e você vai ter a mensagem de erro original. Olha que interessante isso aqui. Eu tenho a stack trace da onde que veio inicialmente, né? Onde que eu executei a minha função, que é na linha 19 aqui, certo? Eu tenho stack trace onde veio o erro, que é na linha 3, que foi aqui. E eu tenho as duas mensagens. Eu tenho a mensagem de erro que eu gerei nova, que foi dizendo aonde que eu tomei esse erro. E eu tenho a mensagem que veio da library. Isso aqui pode parecer um pouco, digamos assim, abstrato, né? Então eu vou instalar aqui uma library para você ver como que isso é ruim dentro de uma library. O Axios é assíncrono. Eu vou falar sobre promises, mas eu quero só simplesmente mostrar para você, antes de entrar em promises, o que acontece, como que mesmo a gente dando um try catch aqui no erro de um Axios, await Axios, acho que é method get, vou mandar uma URL fumada que eu acho que ele dá um erro pra gente, e eu vou dar um console.error aqui no nosso Axios, tá? Só pra você ver o que eu tô querendo dizer com não ter stack trace, tá? Primeiro que um console.error aqui no Axios, ele deu uma mensagem bem bizarrona, né? Mas vamos lá. Ok, olha só, essa aqui é a mensagem de erro do Axios, tá? O que o Axios retornou pra mim? Ele retornou um error object, onde ele tem a message, e ele tem um .config aqui e o stack, tá? Pra ficar mais claro pro nosso didático aqui, eu só vou dar um log no message o x.stack, tá? Eu não me importo com esse config aqui dele, pelo menos não agora. Afinal de contas, não tô falando de Axios, tô falando de erro. Beleza, olha só que interessante. Esse aqui é um erro que veio diretamente do Axios. Eu dei um console.log no erro do Axios, tá? E olha aqui, a gente tem um erro, request failed status code, ok, bonito, é o erro que o Axios mandou pra gente. Só que olha agora que limpo, né, eu diria assim. Vamos ler stack trace. A gente tem stack trace, ele veio do create error do Axios, internamente do Axios. Outra função interna do Axios, settle aqui. Mais uma função interna do Axios, uma função interna do Node, uma função interna do Node, uma função interna do Node. Da onde diabos veio isso na minha app? Tipo, eu não tenho uma referência daqui da minha app, saca? Eu não tenho. Eu não sei de onde que veio da minha app, eu não sei. Tipo, agora que eu só tenho um exemplo, uma funçãozinha aqui, ok, eu sei que veio dessa função, só tenho essa URL. Se eu pegar o config aqui do Axios, eu consigo ver, ó, qual que foi o URL que mandou, qual que foi o method, eu consigo ver essas informações do Axios. Mas eu não tenho o stack trace do meu código, da onde que eu executei isso. Tipo, se eu tenho vários lugares que executam a mesma coisa, eu tô, tipo, caçando agulha no palheiro, eu diria assim, saca? Você vai estar caçando agulha no palheiro se você não tiver um erro rendem bem feito para isso aqui, tá? E o que eu costumo fazer nesse caso aqui, quando estou chamando uma library, que eu aprendi assim na marra a fazer uma estratégia boa. Tem dois approaches. Um dos approaches é você manter o stack trace original que veio da library, e o outro é você não se importa com o stack trace original da library. Muitas vezes não vai se importar, então eu vou mostrar para vocês aqui as duas formas, tá? Se você se importa com o stack trace da library, você pode fazer o seguinte, tá? Você pode mandar um new error object com a stack trace, o erro que você recebeu da library, e quando eu dou um new error aqui, ele vai criar uma stack trace para mim apontando para essa linha de código. Então eu vou conseguir tracear isso aqui. E você pode setar como propriedade esse objeto aqui
o inner error, ou sei lá, você pode chamar isso de qualquer coisa. O importante é que você tenha uma forma de pegar isso para frente. Porque tudo que a gente está fazendo aqui é só coisas, são ferramentas, são formas de te dar munição para quando der alguma coisa de errado, você saber onde procurar. Então, se você quiser fazer, você pode setar tipo um inner aqui para dar um X, por exemplo. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo error object, capturando a stack trace de onde eu estou, setando uma propriedade desse objeto com o meu erro original, e aí eu posso dar um rethrow aqui, ou um throw aqui, né, se eu quiser pegar isso aqui para frente, ou como a gente está fazendo aqui, um console.error. E vamos ver qual que vai ser a diferença disso daqui versus que eu tinha executado, tá? Como eu setei a propriedade inner do objeto, a gente tem aqui o config original, tá? O erro original. E como eu iniciei aqui um novo new error, a gente tem stack trace de onde veio. Olha que animal isso aqui. Agora, no primeiro erro aqui que eu tomei, ó, eu tô completamente morto na água. A primeira parte do meu stack trace é uma interna do Axis, eu não faço a menor ideia onde eu tô. Agora, a primeira parte do meu erro, ele vem pro meu código. Ele tá apontando aqui pra linha 33, que é essa linha aqui, e pra coluna 23, que é exatamente onde eu tô dando o erro. Então, se eu ver isso aqui no meu log, eu falo, opa, essa função aqui que tá dando handle nisso, vamos ver o que tá acontecendo. E, como eu setei a propriedade inner aqui, eu tenho exatamente o meu error object de onde que veio internamente. E se eu quiser ver de onde que veio internamente do Axis, por exemplo, tá aqui. Olha que coisa mais bonita. Tá aqui dentro disso aqui. Então é muito importante você fazer esse tipo de tratamento de erro na sua app, você identificar a sua stack trace, tá? Beleza? Eu dei um spoiler aqui de Promise antes de chegar na parte de falar de Promise, só pra falar dessa parte de Axis, porque essa parte aqui de você pegar o seu erro dentro de uma library é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não entendem isso, não conseguem visualizar esse tipo de coisa. Eu mesmo não sabia disso até eu ter que debugar e ter que achar bug em produção vindo de erro de library, e eu não sabia de onde estava o erro. Então eu passei já muitas horas cascando o erro que vinha dentro da library. Então é importante você entender isso, tá? Agora, promises. E o que é uma promise? Uma promise é uma forma de você executar uma função assíncrona de uma forma que ela pareça mais... siga um flow mais síncrono, por mais que ela esteja sendo assíncrona. No fim do dia, o que ela é executada é a mesma coisa que um callback length, mas ela é uma síntese um pouco diferente. Como que a gente faria para transformar esse código em promises aqui? A gente tem várias opções. A gente tem até no Node um modo interno chamado util.promisify, que a gente usa para promisificar uma função que é assíncrona. Mas como a gente não está falando de modo interno, nada, eu só quero dizer formas de erro aqui pra gente, tá? Então, o approach que a gente pode seguir é instanciar uma promise com resolve reject, e o reject a gente chama se teve erro, e o resolve se foi success, né? Então, aqui a gente manda um reject, né? Porque isso aqui é um erro para dizer o nosso erro. Beleza? Transformei isso aqui async. Ela não toma mais uma função. Deixa eu tirar o parâmetro dela aqui pra gente, para ficar mais fácil. Ela não toma mais a função e ela tem isso aqui. E agora eu vou fazer uma coisa bem legal, tá? Cat aqui, vou voltar o que era de cat pra gente não matar app. Console.error x aqui. E eu vou executar nosso bar. Olha só, eu tô executando sem await, executando direto. O que vai acontecer se eu executar dessa forma aqui, tá? Ele vai fazer um unhandled promise rejection. Legal, né? Eu tô na versão do Node, importante aqui também, tô na versão do Node 12.4. Se eu usar a versão do Node 15, isso aqui vai ser um pouco diferente, tá? Opa, menos 15, eu acho. Vai ser mais ou menos assim. Ele vai dar um stop na app. Porque Unhandled Promise Rejection, a partir da versão acho que 14 do Node, passou a dar throw direto e ser tratado igual Unhandled Rejection, que é matar a app. Isso acontece, ele mata o processo. Então, antigamente, na versão 12, se você executar uma Unhandled Promise, você vai tomar só um warning e sua app vai continuar rodando. Vai tomar só esse warning aqui na cuca e sua app vai continuar rodando. Mas se você estiver rodando uma versão 15 para cima, você vai tomar sua app vai morrer. O que é ok, ambas as situações são ok, porque a gente está tomando um handler error. Um handler error em uma aplicação, um software, é um erro do qual geralmente você tem que tratar e liberar recurso da app, é uma coisa que ela não pode ficar sem atenção. Esse aqui é um erro muito importante que você tem que tratar. E por isso que o time do Node tratou isso daí, fez o handler promise rejection, dar um erro e matar a sua app quando ele rolar. Tá. Isso daqui que eu fiz é o que acontece quando você chama uma promises em um flow síncrono, flow assíncrono, sem um await. Por quê? Porque o que acontece aqui? Acontece a mesma coisa do callback.
o Node vai vir aqui executando bonitinho, ele vai ver o try aqui, ele vai agendar isso aqui tudo para ser executado depois, vai executar isso aqui, vai dar um reject, só que como não tem ninguém dando try nisso aqui, ele não vai dar o nosso erro aqui, não vai ser console.error, ele vai explodir para cima mesmo, vai dar bubble up, que a gente chama bubble up, até explodir no CEP, tá? E como a gente faz para resolver isso? A gente adiciona um await aqui, dizendo para o Node esperar essa função. Outra opção em promises é você usar um promise.catch aqui, que também resolve isso aqui, por exemplo. Se eu fizer isso daqui, ele também vai fazer exatamente o mesmo, ele vai dar só um console.error e vai continuar executando. Eu vou usar a 15 aqui, porque a 15 mata a app, e a gente consegue ver certinho rolando. Tá, ó, como eu dei um handle agora nele, não caiu mais um handle de promise, porque agora ele é uma promise handled, tá? E existe outra forma de a gente chamar promise, né? A gente tem a sintaxe de promise.then, .catch, .then, blá blá blá, e também tem a função de usar com async-await. Para a gente usar uma função async-await, a função que está executando essa função, de onde está sendo executada essa função, tem que ser uma função assíncrona, e você tem que executar a sua função assíncrona com await. É muito importante esse await aqui, que se você não colocar o await aqui, você vai tomar uma count exception, né? Que é o que a gente viu que a gente acabou de ver, né? Tipo, se executar aqui sem ter o await, ele vai dar um handle de promise e vai morrer, matou o CEP. E aí se a gente dá um await, ele sabe que tem que esperar, e isso é muito importante, tá? É uma coisa que as pessoas, que é muito fácil esquecer, tipo, você está escrevendo JavaScript nativo, você está escrevendo JavaScript direto, você não tem, se você usa o Vim igual eu, você acaba esquecendo isso mais vezes do que você imagina. É uma coisa muito comum, tá? Beleza, então esses são os tipos de erros que a gente tem em Node. A gente tem um try em um flow síncrono, um try catch um error object em flow síncrono, a gente tem um error qualquer coisa, a gente tem error callback, a gente tem await, a gente tem promise, a gente tem tudo isso daí. Mas aí, Ligeiro, e se eu quiser ser vida louca total? Eu não quero que minha app morra em um render de promise reject ou não, mano. Eu quero que ela tome um render assim e continue rodando, cara. Você pode. E como você pode fazer isso? O Node, pra gente, ele provém um objeto chamado process. Process é tipo o processo que está rodando a sua app. E tem várias coisas úteis. Por exemplo, se você for usar variáveis de ambiente, você vai usar process.change, a sua variável aqui. Tem outras coisas interessantes, mas o que a gente vai ver hoje é o process.on, porque esse process, ele é um event listener. Então, ele tem métodos do tipo on, emite esse tipo de coisa. Então, a gente consegue ouvir algumas coisas do tipo uncount, promise, rejection. E o Node impõe que se a gente ouve o uncount promise rejection e o irmão dele, que é o process.on unhandled, não, eu confundi aqui na verdade, aqui é unhandled promise rejection e uncount exception, são os dois tipos de erro que tem. Uncount exception é quando você tem uma exceção, senta dentro de um flow de promises e ela dá true, que foi o que eu mostrei no princípio, que seria tipo um throw aqui. Throw me. Isso aqui é um count exception, certo? Isso aqui é um count exception. Isso aqui é um handled promise rejection, tá? São duas erros diferentes. E uma coisa importante, uma vez que você dá list nesses dois eventos aqui, a sua app não vai morrer mais nesses erros. Por exemplo, eu vou rodar ela aqui, pra ver o que vai acontecer. Ela não vai morrer em nenhum desses dois erros. E como a gente não colocou log, tanto a gente não tem um log aqui, e a gente não tem um log, a gente não tá dando await nisso aqui, o que acontece? Ela tomou os dois erros e ela continua executando. Só que como a gente deu um bypass aqui nos erros, a gente foi vida louca total e deu isso aqui, a gente nunca executou isso aqui, né? Você vê que no meu log não tem isso aqui, nunca foi executado. E ao mesmo tempo ele deu o erro aqui, cara. Ele deu o erro aqui, e também nunca foi executado isso aqui. Então isso aqui é muito evil, você tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo aqui, tá? Se você for dar bind nesses dois eventos aqui, você tem que tomar muito cuidado com isso. Importante também, tem libraries, frameworks que dão bind nisso e fazem algumas coisas nisso. Alguns para bom e outros para ruim, então você tem que entender o que o seu framework está fazendo, o que ele está fazendo com esses dois objetos aqui, que são muito importantes, tá? E de parâmetro eles tomam um error object que vocês vieram. Por exemplo, eu vou dar um erro aqui, ó. Vou dar um slug para você ver, um count exception. E eu vou dar um error aqui, console.log mesmo, para você ver o que é que vem aqui. E aqui, ó, você viu que o primeiro erro aqui, um count exception, eu caí no meu primeiro me aqui, tá? Olha que legal. Ele caiu aqui e deu ali. E aí, um approach que o pessoal faz para pegar esse erro, porque
Às vezes você tem um couch exception, só que, sei lá, você quer mandar esse couch exception pro Sentry, por exemplo. Você tem um centralizador de log que você quer pegar isso. Mas você também quer matar a app, você não quer deixar a app rodando quando ela toma um couch exception. É uma coisa que druidas, que antigos desenvolvedores, pessoas que, elders assim, de softwares, dizem sempre, é que um couch exception, esse tipo de erro aqui, ele tem que dar um process.exe na sua app, ele tem que matar a sua app, porque ele pode estar leaking resources, ele pode estar segurando memória, ele pode estar dando processo, CPU, ele pode estar fazendo um monte de coisa aqui do qual você quer matar o processo. Porque um couch exception pode ter rolado no meio de um processamento de banco de dados. E significa que você manteve uma conexão aberta. E se você mantém várias conexões abertas, você vai matando a sua memória do seu servidor até ela explodir. Então, você sempre, assim, é uma boa prática, você sempre dá um processo de exit. Tanto é que é por isso que, hoje em dia, o time do Node faz isso para um handled promise, que não fazia antigamente, era só um warning, agora já é um throw também. Então, uma approach comum é você dar um processo de exit para matar a sua app. Então, se você for ouvir um couch exception aqui, você vai geralmente, sei lá, mandar o seu log aqui para um agregador de log que você tenha e vai matar o seu processo, porque você realmente não quer que ele continue rodando essa situação, você quer que ele mate e reviva. Você pode, sei lá, tomar alguns approaches aqui de auto-reiniciar sua app, sei lá, ele executa algum script do qual vai reiniciar sua app e vai voltar ela sem você ter downtime. É um approach que você pode tomar. Mas no geral você vai matar quem tomou esse couch exception. Processo.exit é basicamente você está mandando um exit no seu processo. E em Linux, qualquer código de saída de um processo diferente de 0 significa erro. Qualquer código de 1 a 255 significa erro. Código 0 significa que o processo saiu com sucesso. E qualquer código diferente de 0 é erro, representado como erro. Em um sistema Unix, tá? E aí a gente pode fazer isso aqui no couch exception, handled promise. Né? Eu vou tirar o processo.txt pra você ver como que eles ficam rodando aqui, tá? Handled promise, tá? Executar, aí ele rodou primeiro aqui, caiu o meu couch exception, e na sequência ele caiu o meu, vou deixar rodando pra vocês verem que o negócio foi rodando, ele caiu no meu me e caiu no meu onHanded promise, aqui não caiu nesse error aqui, e não foi por outro erro porque não tem await, né, e se eu colocar aqui um process.txt aqui, depois de logar, o que vai acontecer? Pelo menos eu vou ter um log do meu erro, tá, é uma coisa que você pode fazer na sua app, é dar um process.couch exception, eu até aconselho você a fazer isso aqui, é dar byte nesses dois eventos e fazer algo parecido, porque você vai ter um log disso, você vai saber melhor onde está, e se você precisar futuramente mandar isso para um agregador de log, você já pode, vai estar aqui na mão, e então eu aconselho você a fazer isso. Se você for fazer um handle nesses eventos aqui, você tem que sempre lembrar de mandar o processo exit, importante, tá? Lembre sempre de mandar o processo exit, porque senão você vai ficar rodando e você pode estar leaking resource, se você não quer dar leak resource, tá? Interessante, né? Tipo, se a gente executar aqui, o promise meu vai cair, isso aqui não vai cair no meu console error aqui, né? E como a gente tá com o processo da exit, ele vai matar nossa app. Se a gente tivesse um await aqui e ele caísse no meu log lá, ele ia continuar executando bonitinho, é só dar um log ali. Legal, né? É isso então, galera. Eu acho que para cobrir erro, é basicamente isso, os erros que a gente tem no Node Error. Em Node.js a gente tem um couch exception, a gente tem um handled promise rejection, e a gente tem formas de pegar esse erro com callback length. No vídeo de hoje a gente viu o que é um erro em Node.js, o que é um erro em qualquer outra linguagem de programação, o que é uma stack trace, como ler uma stack trace, como achar o seu base uma stack trace, como você pode tratar um erro em Node.js de uma forma eficiente, os tipos de erros em Node.js, callback error, throw em sync flow, throw em async flow, unhandled promise rejection, couch exception. Eu acho que você está bem pronto para começar a escrever seus erros melhores. E lembre-se, trate os seus erros. É muito importante tratar os seus erros. Se você não tratar seus erros, você vai se arrepender disso mais cedo ou mais tarde. Abração, tamo junto!